Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do final dos tempos. Hoje, à tarde, a gente, eu e o meu amigo Ideraldo, que nós somos dois, que Jesus disse que para que uma palavra possa ser confiável, tem que ser 2 ou mais. Então, estávamos ele e tinha mais gente. Mas, o que eu quero falar é que apareceu São Miguel Arcanjo com um livro na mão, escrito Amor, Verdade e Justiça. E ele falou que essas são as palavras que estão escritas lá na luz e que elas são o caminho que levam até Jesus. E ele falou que agora nós estamos chegando realmente no final dos tempos. E para entender que tempo é uma coisa que só existe aqui na Terra ou no universo material, mas lá não tem gente para medir o tempo. Então, em verdade, o tempo é aqui da Terra, porque todo ele é relacionado ao ciclo da Terra em relação ao Sol. E aí a gente mede o tempo que demora para essas coisas acontecerem e que é o tempo que a gente tem para fazer as coisas. Mas lá no mundo espiritual, na infinita perfeição da eternidade da luz, ou no mundo inferior das trevas espiritual, não tem tempo. Tudo é eterno. Então o tempo é uma coisa aqui da matéria. E por isso é o final dos tempos, porque depois que encerrar esse projeto aqui da matéria, não haverá mais tempo. Tudo será eternidade, ou da luz ou das trevas. E nós estaremos lá, ou na luz ou nas trevas. Vai depender do esforço de cada um de ter levado a sério ou não as informações, as orientações que Jesus nos trouxe e todos os apóstolos e todos os que trabalharam, os profetas que trabalharam para Jesus. E o final dos tempos, como está escrito na Bíblia, ele significa que as coisas vão apertar, que é para todos se prepararem para o aperto que vai vir em relação a muitas coisas. E entre elas haverá uma guerra de poder entre os potentados, que o anjo falou, que não é potestades, que é potentados. E os potentados são forças espirituais inferiores, uma organização imensa que controla vários setores aqui da Terra. Tem potentados para a economia, para o dinheiro, tem para a mídia, que controla a mídia, os fakes, os ódios, tem potestades para a educação, para a política, enfim, essas grandes organizações, elas são invisíveis, mas elas têm acesso à mente das pessoas de acordo com os seus pensamentos e seus interesses. E quando a frequência vibratória da mente da pessoa é inferior, não é ligada à luz, é só aos interesses da matéria, ela abre um espaço, uma brecha, como se diz, para que entrem ali os espíritos obsessores dessas potestades, bem como todas as energias inferiores relacionadas a cada
situação que a pessoa possa enfrentar. Então, esses potentados, eles vão induzindo aqueles que estão no poder, principalmente, para realmente tirar da luz. E o que a tendência de acontecer, que está acontecendo e que vai piorar, é que as pessoas vão se afastar cada vez mais da luz. Vai ficar difícil, em verdade, a gente se manter na luz, porque vai ter uma guerra entre as grandes empresas, as grandes corporações financeiras, que na grande maioria são manipulados pelos potentados. Assim como a própria política e as nações têm os potentados que estão orientando eles, e por isso que a gente vê tanta coisa ruim, tanto sofrimento, tanta tristeza, pessoas sendo humilhadas, pessoas sem acesso ao que eles precisam para viver. Porque todos nós temos as nossas necessidades básicas e a gente precisa das coisas para viver. E cada vez vai ficar mais difícil de se chegar até as coisas. E nos grandes lugares, os grandes centros, vai ficar muito complicado. Porque esse jogo de poder, ele vai ter entre as grandes corporações, vai ter entre os políticos, vai ter entre todos que possuem algum cargo de chefia ou de importância e que vão ser dominados por essas forças. Porque aqueles que não estão dominados por essas forças não estarão em nenhum desses poderes. Então, esse poder material geralmente interessa a quem não está muito interessado na luz. Aí ele quer a matéria, ele quer ter poder, ele quer mandar. E assim as coisas vão ir apertando. E vão começar a faltar coisas, porque vão acontecer ainda muitos eventos trágicos, eventos naturais extremos, que vão trazer muita destruição e sofrimento. E esses eventos já estão acontecendo, a gente está vendo em vários lugares do planeta, em alguns lugares está mais intenso, mas vão mudar os lugares, vai aparecer em outros lugares. Aqueles que pensam que é um karma de um lugar estão equivocados. O karma é da terra toda. Basta viver na terra para estar sujeito ao que aqui pode acontecer. Então, essa briga entre os grandes, o que vai acontecer? Vai espremer, oprimir os pequenos. E os pequenos são a maioria. E dessa grande maioria, as pessoas vão ficar disputando as coisas conforme podem, conforme as suas condições, e muitos acabam também se afastando da luz. Então, agora que chegou o momento da fé, Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério aqui na terra, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. E ele venceu o mal. E ele quis nos mostrar que nós vamos ter situações na nossa vida extremamente difíceis e que essas situações a gente tem que se lembrar e se agarrar com Jesus e vencer o mal. Não se aliar ao mal, não se vender para o mal para conseguir aquilo que precisa. Tem que resistir, manter a firmeza, manter a cabeça no lugar. Então, essa busca pela matéria, essa coisa do domínio, do poder, está chegando ao seu final. E aqueles que pensam que vão dominar, em verdade já estão dominados pelo mal, que é ele que interessa a matéria. Porque a luz
não é da matéria. A luz não é feita de átomos. É completamente diferente. É outra dimensão no sentido literal, porque dentro de uma dimensão pode ter várias dimensões, mas das dimensões maiores que existem são duas. É a dimensão material, que a gente conhece e vive nela, e a dimensão espiritual, que não é feita de átomos. São outros elementos que compõem, mas existe assim como aqui. Aliás, lá é que é a matriz, aqui é a maquete que vai acabar. Então, a verdade, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Nós temos apenas uma passagem pelo mundo material, e é o que a gente conhece nessa vida e acha que é tudo, mas não, é só um preparo para a gente poder chegar até o mundo espiritual. Então a mensagem é que, se não se agarrar com Deus verdadeiramente, será subtraído pelo mal, porque os tempos vão apertar, os potentados vão apertar e vão tentar dominar todas as pessoas que o mal quer dominar. Porque está escrito também aqui na Bíblia que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, é porque esse aperto vai retirar muita gente da luz e a sedução da matéria, daquele prazer mais imediato, ele vai sugando as pessoas e elas vão se preocupando com a sua aparência, com a sua vontade, com os seus desejos, em parecer importante para os outros. Se arrumam para que os outros os admirem. Olha só como está bonita, como está elegante, né? Enfim, é tudo ilusão, porque isso tudo acaba. Dura um tempo e você não leva absolutamente nada. E na Bíblia tem, no Apocalipse, um número que se diz 144 mil pessoas que serão salvos. E esse número tem trazido para muitas doutrinas cristãs, né? Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. E hoje eu vou falar o que São Miguel Arcanjo informou que significa. Que esse número, em verdade, é assim: dos espíritos que foram trazidos aqui para a Terra, que são cerca de 33 bilhões, apenas 144 mil vão ter a evolução como Deus gostaria, como Deus quer. Esses 144 serão os mais evoluídos de todos. Mas não é necessário ser tão evoluído para ser salvo. Basta você encaminhar a sua vontade, encaminhar o seu desejo de querer estar com Jesus, que será salvo. Serão bilhões de pessoas que vão ser salvos, mas que vão conseguir essa evolução esperada por Deus. Serão 144 mil. E não tem nada a ver com o povo judeu. São 144 mil desses espíritos todos que foram trazidos aqui para a Terra. Então, para deixar bem claro que a salvação é muito além desse número, que vão se salvar sim muita gente, embora seja só uma parte. Não é toda a humanidade que vai salvar. E quando se fala uma parte, se fala que é menos que a metade. Então, temos que ficar firmes, lutando, sabendo que as coisas vão apertar, sabendo que não tem para onde correr, que lugares maiores vão ficar mais difíceis, que vão faltar coisas, que vai ter fome, que vai ter seca, que vai ter enchentes, que vai ter terremotos, que vai ter tsunamis.
e que a gente tem que enfrentar tudo. E isso que eu estou falando já começou, já está acontecendo, ainda de uma forma leve. Para quem está dentro da situação não é leve, né? Mas vai ser mais grave. Então, para que todos tenham consciência que a vida tem um regente, que a vida tem um dono, que isso não é o acaso e que nós, seres humanos, não temos poder para decidir sobre nossas vidas, a não ser entregá-la para Jesus, que Ele tem o poder e faz o melhor com nossas vidas. Mas fora disso, nós não temos poder para mudar nada. Palavra de Deus, ninguém muda. Profecia, palavra de Deus, isso ninguém muda. E as profecias que estão anunciadas, todas, absolutamente todas, acontecerão. Então, não é para ninguém se desesperar nem nada, é para a gente firmar na fé e saber que tudo será recompensado, que temos que manter firmes, temos que ser fiéis até o final. E quem for fiel até o final vai morar no astral junto com Jesus Cristo e todos os seres e Deus que está lá na infinita perfeição da eternidade da luz. Então, meus irmãos, a mensagem é essa, para que não se afastem da luz, porque aquele que se afasta da luz vai ser cada vez mais difícil de voltar. Vão ter várias intercorrências, várias energias, várias situações para não deixar a pessoa voltar para a luz. E isso é sério, eu espero que entendam e acreditem que é sério, e procurem a luz, procurem se manter perto da luz. Venham para a igreja, procurem manter a mente ligada em Jesus, para que Ele guie e oriente cada um, protegendo e livrando de todo o mal. Amém.